Beatriz. E a gente queria agradecer, né, apresentar primeiro Bernardo Minet, que é a ME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, na França, e que está sempre, acho que desde 2018, né, vem participando aqui de atividades promovidas pelo Fórum Fortaleza, né, contribuindo aí com a formação deste fórum, né, de seus membros, e sempre muito gentil, sempre muito disposto ao trabalho, que é uma qualidade assim muito importante, né? É o que a gente espera dos AMS, né, da nossa escola, é esse trabalho. Então, eu queria passar a palavra para a Lia. A gente está aqui, né, na função de delegadas, organizando esse ciclo de debates, que tem aí um formato de, né, laços epistêmicos, que são debates preparatórios para o encontro internacional que vai tratar da angústia, né? Angústia, como fazê-la falar. Então, nós convidamos 4 colegas, né, para esse ciclo de debates. Começamos com a Alba Abreu, que está aqui, e que falou, né, da angústia nos casos clínicos de Freud, foi bem interessante. Hoje o Bernardo Minet, que vai falar da angústia, do tempo da angústia, e no ano que vem a gente vai ter o Scovitch e a Dominique Fingerman também dando sua contribuição nesse ciclo de debates, certo? Já no comecinho do ano, porque o encontro internacional é em maio, e a gente está aí nessa preparação, tá bom? Eu vou passar a palavra, então, para a Lia, que também é delegada do fórum, e em seguida a gente já começa. Então, só dar as boas-vindas ao Bernard e a todos vocês, desejar para a gente uma ótima manhã de trabalho, né? E agradecer muito, como a Thalita já bem colocou, né? Nominé tem sido uma pessoa muito importante na nossa formação aqui no Fórum Fortaleza, com as suas contribuições, seja quando ele esteve presente, seja também com as suas publicações. Estou aqui com o livro dele, que já foi lançado aqui no Brasil, sobre identidades e identificações, que a gente trabalhou com cartéis, e, como ele acabou de nos dizer, tem um saindo já do forno sobre a questão do tempo, estamos já ansiosos para ler. Então, agradecer muitíssimo pela sua generosidade de estar aqui conosco trabalhando hoje. Com certeza vai trazer muitas contribuições para a gente se preparar para o encontro de Paris no ano que vem, que a gente já deixa o convite, né, para todos que irem se animando a estar lá também, falando sobre a questão de como fazer a angústia falar. Então, é isso. Passo a palavra para o Bernard, para a gente começar. Bom dia. Então, bom dia. É um prazer para mim poder compartilhar trabalho com vocês. É titulado o meu trabalho O Tempo da Angústia. Sem dúvida, vocês se lembram da construção do tempo subjetivo que apresentei aqui em Fortaleza, a partir de uma leitura borromeana de uma página de Santo Agostinho, em que ele falava de 3 tempos: o presente do presente, como o momento da percepção, o presente do passado, como o momento da lembrança, e o presente do futuro, como o momento da espera. Esses 3 tempos gramaticais representam, respectivamente, o real, o simbólico e o imaginário. A ideia genial de Santo Agostinho foi entender que esses 3 tempos estão amarrados
no presente do falante. Daí a ideia que tive de escrever essa concepção agostiniana do tempo em uma cadeia borromeana no centro da qual situei o presente, representando o coração da subjetividade de cada pessoa, ou seja, o que a define na maneira como maneja seu próprio tempo. Isso é. Escrito em inglês, mas podem ver o real do presente, o imaginário do futuro, o simbólico do passado, e podem ver aqui o presente do passado, a memória, aqui o presente do futuro, a espera, e aqui no centro coloquei o presente do presente. Recentemente, convidado na Itália, tive a oportunidade de estudar a relação entre angústia e urgência. É verdade que vivemos em um mundo de urgência. Na urgência, não é o tempo que está pressionando, é sempre alguém pressionando outro para impor seu próprio ritmo. E o pressiona impondo sua temporalidade em nome de um imperativo supostamente vital e desorganizando seu tempo subjetivo. Um filósofo francês disse uma vez que o tempo da urgência é um tempo de desassossego. Estar em tal aflição não é apenas não ter recursos temporais, é viver num tempo em que o presente é roubado, o passado é desarraigado e o futuro é atrofiado. É uma frase bastante importante e chamou minha atenção porque esse filósofo relaciona a temporalidade subjetiva às 3 coordenadas que eu mesmo situei na cadeia borromeana. Todos lidam com o tempo que os define quando conseguem vincular o real de seu presente ao simbólico de seu passado e ao imaginário de seu futuro. O tempo, como um objeto real, fica, então, preso no centro desse nó, onde representa muito mais do que o tempo que falta a todos, já que encarna a função do objeto A, condensador de gozo, e a causa do desejo, quando está preso nas malhas da estrutura borromeana. Mas, se por uma razão ou outra o sujeito
não conseguir unir esses três registros que ordenamos o tempo e o espaço, então o objeto A perde sua função como causa do desejo e se imporá como um objeto real, um objeto de angústia. O que a frase desse filósofo nos sugere é que a urgência pode levar à angústia quando perturba a maneira como cada um de nós lida com o tempo. Isso me levou a considerar a função e o lugar do tempo na angústia. É algo bem diferente do estresse que nosso estilo de vida nos impõe. Algo bem diferente da pressão que o outro exerce sobre nós, ao nos impor sua temporalidade. É claro que não podemos negar os efeitos prejudiciais dessa pressão sobre os empregados de empresas e, por sua vez, estão sujeitas às leis implacáveis do mercado globalizado. Para alguns, isso deu origem a uma nova patologia, o burnout, que caracterizaria os empregados incapazes de resistir às demandas urgentes de seus superiores, ou aqueles que se deixam levar pela hiperatividade e pela intoxicação da urgência. Mas não acho que a psicanálise deva adotar essa nova estrutura clínica que me parece ter sido concebida principalmente para dar outro nome à depressão, porque depressão é uma palavra que assusta. Entre os pacientes que me consultam e que mencionam burnout em seu histórico, percebo muitas vezes as condições específicas para o surgimento de uma neurose, ou mesmo as condições para o desencadeamento de uma psicose em certos casos. Então, a única coisa que retenho dessa famosa urgência é que ela implica ser apressado pela demanda do outro que impõe sua própria temporalidade. E assim perturba o ritmo de cada um, ou seja, sua própria maneira de lidar com os puxões do tempo. Você não sente, diz Lacan, você não sente, disse Lacan, que seu tempo está sempre puxado entre o simbólico, o imaginário e o real? O tempo, talvez, não seja nada mais do que uma sucessão de momentos de puxão. Portanto, a urgência impõe um puxão adicional que pode desorganizar tudo. Mas isso
não exclui a possibilidade de o sujeito se apressar ele mesmo. Mas essa é outra questão. Não se trata de urgência, mas de pressa. Na pressa, o sujeito se apressa, lidando com seus próprios puxões, embora se diga convencionalmente que nada de bom é feito na emergência, a pressa é geralmente uma condição do ato. Lacan o transforma em um paradigma baseado em um pequeno problema de lógica conhecido como o apólogo dos três prisioneiros. Para sair do impasse da lógica coletiva que leva cada a deduzir sua identidade do comportamento dos outros, cada tem de se apressar em chegar a uma conclusão. Esse momento de concluir é essencial. Aquele que acha que deduziu logicamente a cor que traz nas suas costas tem uma decisão a tomar, se não quiser ficar perplexo com o comportamento dos outros dois. É aqui que Lacan localiza a pressa. É aqui mesmo, precisamente, o objeto A-T que nos permite escapar de nosso confinamento no tempo do outro. Se bem há uma urgência nessa história, e há que o diretor da prisão estabeleceu ao decretar que somente o primeiro a dar resposta certa será libertado. Esse é o tempo do outro. Depois, há o tempo dos pequenos outros, os companheiros da prisão. Tudo isso aumenta a urgência, mas para Lacan, a saída para o sujeito é se apressar. Talvez possamos sugerir essa solução a todos aqueles que se queixam de estar sujeitos à urgência do outro. Seria uma questão de saber como preservar uma certa autonomia temporal. É uma questão de estar no tempo de seu desejo e não alienado ao tempo do outro. Em seu seminário sobre o desejo e sua interpretação, Lacan comenta o drama de Hamlet da seguinte forma: ele posterga o momento de seu ato porque permanece preso à hora do outro. Isso não lhe causa angústia, mas sim inibição. A hora do outro compete como momento do ato para Hamlet. Se vocês estiverem dispostos a considerar comigo que a hora do outro
é um obstáculo à realização do desejo do sujeito, então concordarão que podemos entender esse conceito da hora do outro a tudo o que se opõe ao desejo do sujeito. Em de seus primeiros textos, Freud descreve muito bem o que ele chama de contra-vontade, Gegenwillen, ou contra-expectativa, que se opõe ao desejo do sujeito neurótico. Quando, por exemplo, a gente tem um projeto e está esperando o momento de realizá-lo, a gente pode, ao mesmo tempo, ter a ideia de tudo o que pode acontecer para impedir que o projeto seja realizado. Freud chamou isso de representações de contraste penoso. De acordo com Freud, essas representações de contraste penoso devem estar sempre presentes, associadas às representações ligadas ao projeto. Mas o que Freud enfatiza, e esse é seu toque de gênio, é que uma vida saudável pressupõe que não as percebamos. Uma vida saudável, diz Freud, reprime e inibe essas representações o máximo que pode, exclui-as da associação, e isso muitas vezes é tão bem sucedido que a existência da representação contrastante oposta ao projeto geralmente não é evidente. Isso pode ser considerada provável levando-se em conta as neuroses. Em outras palavras, fora das neuroses, não notamos a existência dessas representações de contraste penosas. Mas, disse Freud, nas neuroses, as representações de contraste opostas ao projeto recebem grande consideração. Esse reforço, então, se manifesta em relação à expectativa como uma tendência geral ao pessimismo. Assim, Freud distingue entre o projeto que podemos ter, que dá testemunho do desejo, e as expectativas propriamente ditas, que ele também chama de contra-expectativas e que se opõem a ele. Se o desejo visa ao futuro, como disse Santo Agostinho, e implica a expectativa de algo bom, podemos ver que essa expectativa pode ser acompanhada por uma contra-expectativa que a arruína. E por isso
que proponho que consideremos essa contra-expectativa como estando no mesmo registro da expectativa ansiosa que caracteriza a angústia. O sujeito angustiado não espera nada de bom. Ele espera o pior. E ele tenderá facilmente a atribuir esse pior que contraria seu projeto ao projeto que outro pode ter para ele, para castigá-lo quando chegar a hora. Essa é outra versão da hora do outro. Ela tem a ver com angústia e culpa. Mas voltemos à questão do tempo na angústia. Se vocês concordam comigo que o tempo é objeto que caracteriza o sujeito, que nasce e desaparece com ele, admitirão que ele pode ser, o tempo, uma das apresentações do objeto A. O próprio Lacan deu a entender isso várias vezes em seu seminário. É claro que podemos imaginá-lo como o objeto que está faltando. Mas isso é apenas disfarce. O objeto A não é o objeto do desejo. Ele certamente confere essa função a qualquer objeto que possa estar faltando, mas, acima de tudo, é o objeto que está perdido para sempre. Em outras palavras, o objeto que causa o desejo. Ao considerar o tempo em sua função como objeto que causa o desejo, devemos, portanto, distinguir-lo do tempo que nos falta. Quando temos a impressão de que não temos tempo, isso é bom sinal. Não é sinal da angústia. Também não é sinal de urgência, pelo contrário. É sinal de que o sujeito está com pressa para realizar seu desejo. Em seu seminário, Lacan descreve a angústia como sinal. Outra vez mais, não é sinal de que objeto está faltando, mas sim sinal de que a falta poderia estar faltando. Em outras palavras, o sinal da iminência de objeto A, mas que poderia aparecer no lugar da falta. Em momento de distúrbio, o tempo pode surgir não como objeto que está faltando, mas como objeto a mais. O escritor e o filósofo Émile Cioran testemunha disso. Ele confessa que uma consciência perturbada do tempo o atormentou durante toda a sua vida. E ele
identifica o surgimento desse momento exato de distúrbio. Escreve: lembro-me perfeitamente daquela tarde de verão. Eu devia ter 5 ou 6 anos de idade, quando tudo ao meu redor se esvaziou e tudo o que me restou foi a sensação de uma passagem sem conteúdo, uma fuga para dentro de mim mesmo, um fluxo que me assustou. O tempo se desprendeu do meu ser às minhas custas. Não havia mais um mundo, apenas o tempo. A partir de então, vivi apenas acidentalmente no evento. Agora vivo apenas na ausência de eventos. É um tempo que não se rebaixa ao evento. O inferno talvez seja apenas a consciência do tempo. Este testemunho de Sioran é extremamente valioso. Ele relata, de fato, momento em que sua psicose melancólica se desencadeou. O tempo como objeto então se impôs a ele em seu aspecto real, desorganizando seu projeto de vida. Sioran poderia muito bem ter adotado as palavras do filósofo que citei no início desta palestra, quando disse que na urgência o presente é o roubado, o passado arrancado e o futuro atrofiado. Só resta o real do tempo, do qual o sujeito não pode fazer nada, nem apreciar o presente, nem associá-lo a momentos passados, nem imaginar um futuro. O objeto está no centro da cadeia borromeana. Ele é um buraco puro, mas é limitado pelas malhas do nó. É como o princípio da renda, que consiste em bordar o vazio para desenhar buracos. Quando o buraco é desenhado, porque é delimitado, podemos situar o que ele representa como falta. No vazio, por outro lado, não podemos dizer o que está faltando. No ataque de angústia, que marcou o início de sua psicose, Sioran não disse que lhe faltava tempo, mas que o tempo estava excruciantemente presente. Para continuar estudando esta questão do lugar e da função do tempo na angústia, vou começar com a estrutura mais comum e mais geral da angústia neurótica.
conforme ela se manifesta no que hoje chamamos de ataque de pânico. Estou pensando especialmente em uma de minhas pacientes que veio me consultar e pedir uma análise porque estava tendo ataques de pânico ao volante do seu carro, embora a sua profissão exigisse que ela fizesse longas viagens de carro para vender os produtos de sua empresa. Ela já havia feito uma análise, mas a interrompeu porque os ataques de pânico haviam desaparecido. Mas voltarão, idênticos a si mesmos. Às vezes, quando está ao volante, ele diz a si mesma: pode voltar. E volta mesmo. E então, ela se sente como se estivesse sufocando, tem de parar, toma um medicamento ansiolítico, descansa um pouco e parte de novo. A frequência desses ataques está aumentando e pode comprometer suas atividades comerciais. Então, temos de nos perguntar sobre o status desse futuro temido. Essa é a própria definição da angústia. Espera ansiosa. Podemos ver que nesse momento de angústia, o paciente só consegue visualizar o futuro como o retorno implacável de algo que aconteceu em condições semelhantes. Os pontos de referência temporais e espaciais são muito importantes em um ataque de pânico. Para alguns, isso pode até se transformar em uma fobia, que é uma forma de enquadrar a angústia em termos de tempo e espaço. É como se o fóbico estivesse procurando enquadrar o retorno aberrante do passado ao presente com termos geográficos. Portanto, não é mais esse deslocamento do tempo que causa a angústia, mas um lugar específico, então basta evitá-lo. Então, vamos falar sobre essa desorganização do tempo subjetivo na angústia. Por que toda essa espera ansiosa? É a antecipação de um possível desastre. E muitas vezes é o medo do retorno de uma angústia inicial. O futuro do sujeito que sofre de angústia está, portanto, diretamente ligado ao passado.
é a continuidade da experiência passada. Portanto, não é realmente um futuro. É o medo de que o passado retorne ao presente. No momento de ataque de pânico, o futuro não é sequer concebível. O paciente não pode dizer a si mesmo: isso vai passar. Depois eu farei isso ou aquilo. Minha paciente, que adora seu trabalho, não consegue dizer a si mesma: estou sendo esperada, tenho de ir lá para vender meus produtos. Quando ela consegue dizer isso, é porque a crise está passando. Em suma, imaginar um futuro já é um sinal de solução, pois no momento de crise, como o filósofo disse com muita pertinência, o futuro está atrofiado. Quanto ao presente, ele é efetivamente roubado, porque a angústia ocupa todo o espaço e distrai o sujeito do presente que o rodeia. Não pode distraí-lo da percepção morbida de sua realidade psíquica. Ele está presente apenas em sua angústia, que o confronta como o retorno de algo que se repete de forma idêntica. Em outras palavras, que não tem nenhuma marca do tempo. É um falso passado, porque é precisamente um tempo que não passou, que não conseguiu ser registrado como um evento, como resultado, e ele é vivenciado como um presente. Em condições normais, o passado pode ser evocado como uma lembrança no presente, mas não está em continuidade como o presente. É um tempo que já passou. Em um ataque de angústia, assim como na memória traumática, o tempo parece estar parado, suspenso em um presente eterno. É notável o esforço feito pela pessoa angustiada para restaurar o sentido da passagem do tempo. A flecha do tempo que vai da causa ao efeito. A pessoa angustiada procura desesperadamente encontrar uma causa para sua angústia e geralmente não consegue. A causalidade responde a um princípio inescapável de temporalidade, que determina que a causa precede o efeito, mesmo que por meio do artifício da linguagem a causa só apareça depois do fato. Mas às vezes as coisas são mais complexas, especialmente quando uma causa que não tem efeito imediato será despertada por uma segunda causa que se juntará a ela para desencadear o efeito. É o processo do après-coup. É uma descoberta de Freud que restaura o vínculo entre causa e efeito.
O après-coup envolve tempo verbal específico. O futuro anterior. É truque que nossas gramáticas latinas nos permitem é que reorganizar o nó do tempo, conectando diretamente o futuro ao passado. Em minha construção, eu coloquei aqui. Conexão entre... não, aqui. Conexão entre o passado simbólico e o futuro do imaginário. É interessante porque aqui é onde Lacan colocou a significação. A significação, muitas vezes, surge après coup, no futuro anterior. Essa significação après coup pode ser traumática, mas não se refere a nada real. É efeito puro do discurso que tem a função de vincular efeito a uma causa. Não se esqueçam de que o que caracteriza a angústia é o fato de ela aparecer como efeito sem causa aparente. A angústia reflete uma descontinuidade no fluxo do tempo, uma falha entre causa e efeito. Minha paciente viajante comercial vem à análise para encontrar a causa de sua angústia com a ideia de que, se ela encontrar a causa, a angústia cessará. Noto que ela está procurando o sentido do que está acontecendo com base em elementos de sua vida sexual, que poderiam ter sido traumáticos, ou seja, que não foram registrados naturalmente como eventos. Deve-se dizer que essa é a base da interpretação de Freud sobre o sentido dos sintomas. Para Freud, o sentido recuperado é sempre sexual. Mas desde Lacan, sabemos que o sentido sexual está lá para compensar a representação impossível da relação sexual. Podemos acrescentar que, de modo mais geral, o sentido sexual, produzido pelas formações da linguagem, metafora, metonimia, fecha a falha estrutural que aparta a causa do efeito. Nesse nível, tudo é válido. Foi isso que levou Lacan a dizer que uma interpretação não precisa estar certa para funcionar. O que não é porque o sentido de sua interpretação tiver efeitos que os analistas estão na verdade. Não importa se o analista está na verdade ou não. A verdade não deve ser uma preocupação ou sua paixão. A angústia por outro lado, é uma indicação
da verdade, porque ela não engana. Para concluir esse trabalho, pensei em abordar a questão da temporalidade do surgimento da angústia dentro da cura. Embora a angústia seja o principal motor do trabalho analítico, o analisante geralmente não a traz à frente no início. Às vezes ele não a percebe, porque ela permanece disfarçada atrás dos sintomas ou da inibição. Lembro-me do caso de um analisante que, depois de ter ouvido uma palestra sobre angústia, ficou surpreso com o fato de nunca ter tido a menor angústia. Em outras palavras, ele estava em constante hiperatividade e, de tempos em tempos, passava ao acto, assumindo riscos e se colocando em perigo. Mas, seja disfarçada por trás da hiperatividade, dos sintomas ou da inibição, a angústia continua sendo o motor do trabalho analítico. Entretanto, de acordo com minha experiência clínica, posso dizer que o analisante dá um importante passo à frente quando consegue nomear sua angústia. Isso é o que Lacan disse em uma frase do seminário sobre a angústia, que sempre me chamou a atenção. É uma frase que diz: o que neurótico deve ser ensinado a dar é algo que ele não pode imaginar, é precisamente sua angústia. E continua acrescentando que o neurótico não dá sua angústia, mas ele dá o equivalente a ela, porque começa dando um pouco de seu sintoma. Quando Lacan diz que o neurótico não dará sua angústia, talvez ele esteja insinuando que o psicótico o fará. De fato, o psicótico não se esquiva de falar de sua angústia, porque, de certa forma, ele não teme a loucura. Ao contrário do neurótico que a teme. Essa angústia que o analisante tem de dar é algo mais do que a angústia da castração ou sua outra versão, que é a angústia da morte. A angústia que ele tem de dar é a angústia fundamental que se esconde por trás dessas duas vestimentas que são a castração e a morte.
a angústia que sinaliza não uma falta, mas uma presença ameaçadora. Isso quer dizer, para nós, o surgimento do objeto real. Assim, quando a análise leva o analisante a entregar sua angústia, ele nos fornece os dados de seu gozo vívido como uma loucura íntima da qual ele não gosta de falar. O aparecimento dessa angústia anuncia a revelação do objeto real, sobre o qual o analista já não deve saber muito. O surgimento dessa angústia incentiva o analisante a dar passo a mais em sua análise, tanto mais que o analista, a ocupar o lugar do objeto, perde gradualmente sua função de sujeito suposto saber. O analista deve acolher essa angústia, suportá-la e encorajar o analisante a fazer o trabalho que lhe permitirá obter saber que, no final, só ele, o analisante, possui. Isso implica certo nível de solidão no analisante. A psicanálise, diz Lacan, foi inventada por solitário. Isso Lacan o diz em seu prefácio à edição inglesa do Seminário 11. Essa solidão, experimentada no final da cura, sem dúvida, refere-se de forma estrutural à solidão inicial de Freud. Como lidar com ela, se não dando ao analisante as poucas satisfações que podemos dar a ele ao reconhecê-lo como tendo chegado ao final de sua trajetória. Talvez seja dessa urgência que Lacan fala em seu prefácio. Paramos aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Nós vamos abrir para o debate, tem muitas questões importantes. Eu estava pensando aqui em colocar uma questão, assim, se você pode desenvolver um pouco mais. Achei muito interessante essa articulação que você foi fazendo entre essa expectativa ansiosa, né, como você colocou como algo que o sujeito não espera nada de bom. Você falou dessa presença ameaçadora, como relacionada a essa expectativa de punição, né? E é interessante que no nó você coloca essa expectativa exatamente onde Lacan coloca o gozo do outro. Então, se você pudesse desenvolver um pouco mais sobre isso, e fiquei aqui pensando se essa sustentação dessa expectativa ansiosa atrelada aí a um gozo do outro,
não é justamente uma forma de tentar escapar dessa solidão que você trouxe aí do final. Uhum. Sustentar a existência desse outro, nem que seja às custas de uma expectativa ansiosa. Uhum. Bom, foi a questão que eu me coloquei. Uhum. Não sei se você quer ir comentando, se Thalita quer colocar alguma outra agora, ou você vai comentando essa enquanto as pessoas se inscrevem. Uhum. As pessoas têm que ir levantando a mão, né, Lia, para a gente fazer uma lista aqui, né? Ah, essa mãozinha do Zoom, tá? Uhum. Sim, muito obrigado, Lia, por essa, esse ponto, porque realmente, se a expectativa ansiosa se colocar aqui, você tem razão, é no mesmo lugar onde ubicamos o gozo do outro. Disso podemos deduzir que há um conflito, segundo diz Freud, permanente no sujeito. Um conflito permanente entre o desejo, porque o desejo também se coloca aqui, o presente e do futuro, para Santo Agostinho, representa a expectativa, que pode ser seja boa, seja ruim, mala. Então, aqui há um conflito entre o desejo do sujeito, que tem sua própria temporalidade, a hora de seu desejo, e o que se opõe constantemente a famosa contra-expectativa, Gegenwillen, segundo diz Freud. E relacionar essa Gegenwillen, contra-expectativa, ao gozo do outro, parece-me uma boa prova da validez de essa construção borromeana. Porque essa contra-expectativa, da qual Freud fala, ele mesmo a relacionar com um hecho da estrutura, dizendo que sempre, quando você tem um projeto positivo, sempre se relaciona estruturalmente ao contrário, como representação oposta. Que é essa representação oposta para Freud? É um hecho estrutural,
Vale dizer que se refere à estrutura do significante, que se apresenta sempre como pares de opostos, dia, noite, luz, sombra. Então, qual é? A que se refere essa estrutura da linguagem que não conduz a sentido qualquer, é o gozo do outro, o gozo da linguagem. A linguagem sendo construído com pares de significantes opostos. E então, o gozo do outro, que se manifesta na raiz estrutural da língua, é o que se opõe ao desejo do sujeito. E pode manifestar-se, então, como angústia. E bem sabemos que a solução, a melhor solução para a angústia é o desejo do sujeito. Desejo que o mesmo Freud considerava como defesa. O desejo do sujeito, de certo modo, é uma defesa contra o gozo do outro. Agora, essa questão da solidão é um pouco difícil. Quando um sujeito caminha hacia seu desejo, quando um sujeito sigue traçando seu caminho para alcançar um ponto no horizonte, vale dizer, quando sigue o caminho do seu desejo, o sujeito sempre está na certa forma de solidão, porque os demais não gostam do desejo de preferem que cada siga o caminho de todos, numa identificação normativa. O desejo do sujeito não corresponde a uma identificação normativa. Isso é o que eu posso contestar, Lia. De acordo? De acordo, obrigada, Nomé. Você colocou de uma forma muito
muito bonita. E sustentar o desejo é sempre caminhar de alguma forma sozinho. Sim, Obrigada. a mi parecer. Vamos ver então aí, vamos se animar, colocar também uma questão, aproveitar esse momento que nós temos aqui de escutar no momento. Bom, eu queria ouvir um pouquinho, Bernardo, se possível, sobre a angústia do analista, né? As voltas aqui, então, com o desejo do analista. Se você poderia falar um pouquinho disso, né? Quando a angústia se apresenta, então, desse lado. Mhm. Mhm. Sì, essa frase de Lacan, né, ao final de seu seminário sobre a angústia, né, dizendo que o que o neurótico deve ser ensinado a dar é algo que ele não pode imaginar, nada mais que sua angústia. É uma palavra muito forte, muito forte. Como se fosse a angústia a coisa mais importante que o analisante tem de dar. E por isso é preciso que o analista não se apressure a sossegar a toda custa a angústia de suo paciente, sobretudo quando isso acontecer no final no final da viagem, né, digamos. E que é o que lhe permite ao analista favorecer esse, comment on dit un cadeau, esse presente. presente, não? Essa prenda. Como favorecer essa prenda? Colocando-se no bom lugar. Vale dizer, o lugar do objeto, do objeto A, que, cuja função é uma função lógica. Quando o analista cumpre essa função do objeto A, não é porque ele de antemão sabe algo disso. Não sabe nada disso. Somente a lógica do trajeto pode ensinar-lhe a função lógica deste objeto. E o analista tem de suportar
a angústia que pode desencadenar-se, seja em seu analisante, seu paciente, seja em ele mesmo. Isso é uma coisa muito importante da qual pouco falamos, de como o analista tem de suportar a angústia. Por que ele a suporta? Porque ele bem sabe que é bom sinal do surgimento possível de uma verdade. Da verdade da posição gozante do analisante. E se isso pode pode ser uma coisa suportável, é precisamente porque o analista bem sabe que esse ponto vai ser o ponto em que o sujeito pode sostener seu próprio desejo. Bom, Temos, muito bom, nossa articulação. Temos uma inscrição, né? Elvina, querida, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria me chamou muita atenção aquela relação que o senhor fez do Cioran com Freud e a angústia. Ou A relação do Cioran, aquele filósofo considerado dos mais melancólicos da contemporaneidade, da sim. época. Qual a relação das palavras dele sobre angústia, solidão, melancolia com Freud? Com o que disse Freud? Eu queria um pouco mais que o senhor falasse desse filósofo relacionado com Freud. O senhor está me entendendo bem? A sua pergunta é realmente difícil. Acho que o testemunho de Chorin é muito válido, muito importante, porque ele mostra que no momento mais penoso da sua psicose melancólica, o tempo para. Vale dizer que já não há no entre passado, futuro e simbólico, mas somente há vazio que é o real, o puro real, do tempo. Certamente, nesse momento insuportável, é momento em que o sujeito apenas pode imaginar uma saída no futuro. Acho que nesse momento há uma solidão tremenda. Uma solidão tremenda e
posso acrescentar que, geralmente, os neuróticos não podemos imaginar o que é essa sensação de eternidade, de um presente que não passará jamais ao passado e que quedará sempre lá. Não o podemos imaginar. Por isso, não podemos bem compartilhar o dor do melancólico, o que reforça a sua solidão. Bernard, temos Sim. mais 3 perguntas aqui. Sim, vejo uma pergunta muito importante para mim, que vem de Julieta, de Buenos Aires. A ver, onde? Você consegue Sim, ler? sim, sim. Julieta se puede conectar con nosotros. Me gustaría mucho verla, si es posible. Bonjour, Bernard. Hola. Eu não falo português, eu falo No, espanhol pero ou francés. sí, hablemos castellano sin problema. Creo que nuestros colegas brasileiros pueden entender bien. Ok. Julieta esteve conosco recente e nos comunicamos bem. Ok. Escribí en español las preguntas en el Sí. chat. Sí. Una es sobre la angustia Sí. en la psicosis en su relación con el cuerpo. Y la otra sobre el lugar del deseo en el nudo. Proponías pensarlo como defensa Sí. ante el goce del otro, y Eso yo es. quería preguntarte cómo diferenciar esa localización de el objeto como causa del deseo en el centro del nudo. Sí. Muy, muy interesante. Voy directamente al punto 2 y volveré al primer punto. Bueno, vemos que aquí podemos ubicar dos cosas, siguiendo la lógica de San Agustín. Era el presente del futuro, o sea, el lugar para él de la expectativa. Y según Freud, vemos que hay dos tipos de expectativas, sean buenas, el deseo, sean malas, la contraexpectativa, pero están en el mismo lugar. Entonces, ¿dónde podemos ubicar el deseo? Creo que esa parte puede desempeñar la función del deseo con tal que esa parte se anude con esas dos otras. Los 3 tipos de goce. Goce del otro, goce fálico y goce del sentido. El deseo, para sostenerse como deseo, esa parte tiene que relacionarse con esas dos partes. Eso es el trébol. El nudo de trébol
es el núcleo lógico de la cadena borromeana. Es muy, muy importante. Muy importante porque así cada tipo de goce encuentra un límite. No es posible un goce fálico solo. No es posible un goce del otro solo. Y tampoco no es posible un goce del otro solo. Cada goce pone un límite a los otros dos y los anude, gracias al centro, que es la causa del deseo. Entonces podemos pensar que esa parte como deseo desempeña su función cuando está ligada de modo borromeano a los otros dos. Si no, se queda como puro goce del otro, es decir, una barbaridad. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Bueno, en cuanto ahora a esa cuestión de la angustia de la psicosis, es verdad que yo no hablé mucho de ese punto, me detuve un poco, me concentré un poco en esa cosa de la angustia neurótica, que otra vez más digo que siempre está disfrazada por su vertiente, sea de angustia de muerte, sea su vertiente de angustia de castración. Mientras que en la psicosis, la angustia generalmente no está disfrazada. Lacan lo dice de modo un poco distinto, pero creo que es la misma advertencia. Lacan dice que en la neurosis la angustia está enmarcada, y mientras que en la psicosis no está enmarcada, está por toda parte. Entonces, sí, esa angustia tremenda, no disfrazada, no enmarcada, a mi parecer, en la psicosis puede llevar y a menudo lleva a la despersonalización, es decir, al despedazamiento de la imagen del cuerpo, mientras que en la neurosis, la angustia, ¿no? La angustia es una sensación muy, muy corporal. Eso yo diría eso. Merci bien. Então, E a Marisa levantou a mão agora, mas tinha uma pergunta aqui no chat que a Michele me fez por mensagem direta, acho que ela não percebeu. É assim, então, a gente vê com o Bernardo se a gente recolhe mais 2 ou 3 e aí a gente encerra, pode ser? Bernardo, podemos pegar mais 3 perguntas? Sí, 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 sí. E aí a gente encerra, ok? Temos tempo. a pergunta da Michele é assim, Bernardo. Nem toda angústia gera uma fobia. Quando, então, uma angústia pode ser articulada como fobia pelo sujeito? Posso ler a pergunta porque É porque ela colocou aqui de um modo pouco. privado. Copiei. De Maria Costa e a pergunta. Michele
Michele Castro perguntou. En toda angustia... ¿Dónde está esa pregunta? En toda angustia gera una fobia, cuando então una angustia puede ser articulado como fobia pelo sujeito. Ah, no, nem toda angustia gera uma fobia. Quando então uma fobia. Ah, sim, é uma pergunta interessante, um pouco difícil, mas eu vou tratar de contestar. Uhum. Acho que em seu seminário sobre o síntoma, mas também em RSI, Lacan considera que a fobia pode ser nó peculiar, nó de quatro, ou seja, que o Juanito, por exemplo, Lacan demonstra que o mundo de Juanito é planificado com três ordens, três círculos, como se fosse mapa da cidade, e que o significante fóbico permite anudar os três registros que não seriam normalmente anudados. E a fobia é como clipe que amarra o simbólico o imaginário. Sim, o pequeno Hans. Juanito é pequeno Hans. Então, nem toda angústia pode ser tratada como a fobia. O que me interessa nessa conferência sobre o tempo da angústia é precisamente que no quadro, no marco da fobia, a dificuldade com o tempo é solucionada por uma ordenação geográfica, ou seja, uma ordenação do espaço. Isso é ponto importante. Em termos mais gerais, podemos dizer que se se trata de uma verdadeira fobia, porque não toda fobia é realmente uma fobia. Se se trata de uma verdadeira fobia, é dizer, a função muito peculiar e específica de significante, quando se trata de uma fobia, isso significa que o sujeito tem o recurso do simbólico. Então, esse tipo de fobia, se pode
desembocar em vários tipos de neuroses, geralmente não desemboca em uma psicose. De acordo? Bom, Temos agora Marisa e depois o Sérgio, né? Aí acho que a gente pode encerrar. Oi, Marisa. Oi, bom dia, Thalita, Lia, Nominê. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei extremamente feliz, assim, muito contente de escutar o Nominê, de pensar, assim, como que essa escola plurilinguística é, é rica mesmo, né? Então, o Nominê nesse esforço de falar o português com sotaque em francês, depois veio Julieta com sua pergunta em espanhol e Nominê respondendo em espanhol, eu fico bem emocionada aqui com isso. É tão lindo e eu agradeço muito vocês por essa oportunidade. Primeiro, são duas perguntas, assim, só para pedir que o Nominê falasse um pouco mais dessa angústia enquanto a falta, quando falta a falta. É a primeira coisa que eu queria ouvir um pouco mais. E depois também, pela primeira vez, eu estava no trânsito, eu não sei se eu entendi certo, mas pelo que eu entendi, parecia que o Nominê estava falando assim dessa pressa como algo bom, no sentido de uma pressa do sujeito ali de sustentar o seu desejo. Porque aí eu queria ouvir um pouco, se o senhor poderia falar dessa pressa aí, vamos pensar, boa, assim, de bancar um desejo, em relação a isso que a gente entende, que a gente sabe da urgência do fim, porque eu nunca tinha escutado assim esse lado bom da pressa. Então eu queria ouvir um pouco mais. Muito obrigada ao Fórum Fortaleza e Nominê por essa manhã tão rica. Obrigada. Essa generosidade sua, Nominê, de estar aqui nesse esforço. Obrigada mesmo. De onde você fala? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Você veio aqui há uns bons Sim, anos na sim, nossa jornada do autismo, sim. 2012, Lembro, mais de 10 lembro. Campo anos. Grande, sim. É, Uhum. Sim, é muito importante distinguir, né, a angústia de castração que marca que há uma falta, né? Por isso, a angústia de castração já é uma solução, né? É o tratamento comum da angústia fundamental nel neurótico, né? A castração. Mas, quando a falta, bem podemos considerar que a função da castração não serve para nada, se a falta. Por isso, o que eu trate de mostrar é a diferença entre o buraco bordeado, preso nas malhas da estrutura, distinguir isso do vazio. O buraco não é o vazio. No vazio não tem nenhum buraco. No vazio
a gente não pode desenhar buraco. Isso é o primeiro ponto. Enquanto ao segundo, sim, eu tratei também de diferenciar a presa da urgência. Porque é o sentido mesmo do paradigma dos três prisioneiros de Lacan. Porque há nos três prisioneiros de Lacan há a urgência. A urgência é o fato de diretor de ter enunciado que somente o primeiro terá a liberdade. Isso é a urgência. E a urgência é a pressão do outro. Mas Lacan mostra de modo um pouco difícil de seguir, Lacan mostra que, ao contrário, a presa do sujeito é a única solução para a saída. Então, eu digo que a presa é questão do sujeito, é questão de seu desejo, e a urgência é a questão do outro. E não temos de confundir a urgência que nos apressura neste mundo e inclusive para nós outros analistas, não temos de confundir esta urgência com a presa que concerne a cada em seu próprio desejo. E em francês temos uma palavra para nomear a presa, é la hâte. Hâte. Lacan joga com esta palavra e nos dá a ouvir que hâte, apressurado, hâte, se pode escrever A minúscula, T minúscula, e de mesmo modo, AT se pode confundir com ateu. At. Bom, vamos aqui então para a última pergunta. Está escrita aí no chat, Bernardo. É do Sérgio Neves, você está vendo? A ver. Está um pouco mais em cima. Levando a ação da Tá bom, ele apareceu, ó. Ah, Sérgio. A questão de Sérgio. Bom dia. Sim. Levando em consideração a reação da angústia como é escrita, que o Senhor comentasse a angústia nos poemas de Paul Celan. Bom dia, Sim, eu sou Sérgio, do Polo do Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer aí a excelente apresentação do senhor e ao Fórum da Mesa.
Então, a minha questão se refere aí muito mais a como escrever a angústia e essa pressão, né, em determinadas circunstâncias. Eu coloquei aí o Paul Celan como um certo paradigma de alguém que acho que frequentou esse vazio, né, essa total falta de amparo, de recurso, né? E daí emerge essa escrita dele, esse poema que hermético, né? Mas no final ele, inclusive ele implode a linguagem, né? O que sobra são algumas letras, né? Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, como que, se possível. Não sei se posso realmente contestar, porque eu não conheço bastante bem os poemas de Paul Celan. O único que eu poderia dizer é que quando eu falo de escrita, tem pouco que ver com a escrita de um texto, com literatura, nem com escrita de um poema. Essa escrita da qual eu falo é uma escrita que é mais bem lógica, matemática. Não pode ser escrito de modo matemático. Talvez seja possível considerar a escrita de certos poemas de modos matemáticos. A escrita de Joyce, especialmente a escrita de Finnegans Wake, de certo modo, e acho que a escrita de Ulisses também, é de certo modo uma escrita matemática. Há um começo, um início, um final e pode voltar ao início. E alguns falarão de uma escrita de Joyce como uma sinfonia. Vale dizer, como ordenada de modo simétrico e com nodos, e com cruzamentos, etc., etc. Ou seja, uma construção que é muito mais lógica que baseada num sentido, numa significação, etc., etc. Mas eu não posso ver mais além. O interessante, a meu modo de ver, o interessante é que Lacan nos leva a considerar ao final de seu ensino que o trajeto, a viagem da análise pode ser escrita, mas não como um romance, não como um relato, mas como uma escrita
lógica, como anudamento, por exemplo, dos três anéis. Acho que Tá bom, muito obrigado. concluímos bem aí com essa elaboração sobre a escrita, né? Que não só delimita melhor aí o que está em jogo, né? Nesse processo de tratamento da angústia que é uma análise, mas que também nos permite fazer aí uma ponte com o nosso tema da jornada de encerramento desse ano do Fórum Fortaleza, que vai ser sobre a escrita e o não todo. Então, agradeço aí a oportunidade da pergunta do Sérgio também. Bom, Thalita, quer... É isso, né? Eu acho que agradecer a presença de todos e todas, e também, especialmente, né, a presença de Bernardo Mineiro, tão generoso, tão, né, trazendo aí o seu trabalho e nos enlaçando também neste trabalho, né? Muito obrigada, Bernardo. A gente espera você aqui em Fortaleza presencialmente em breve, mais uma vez. Quando você quer. Vamos, vamos ver, vamos lá, vamos organizar. Bom, mas aí convido todo mundo também. Daqui a pouco a gente vai se ver em Belém, né, no Encontro Nacional, e logo mais, em maio de 2024, em Paris, no Encontro Internacional, para falar sobre a angústia, né, como fazê-lo falar, né? É isso. Diga Obrigada. aí. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Uma manhã muito... Saludo especial a Julieta. Sim. Bom, então, assim, Gracias. para Muchas quem... gracias. Obrigada, Julieta. Para quem perdeu algum pedacinho aí também, a gente vai deixar gravado no nosso canal do YouTube, tá bom? É Tá isso. bom. Tchau, tchau. Obrigado, Nomine. Valeu, Até viu? breve. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito, muito bom. Muito bom. Obrigada, Dominê. Bom fim de semana para todos. Para você também. Obrigada. E você cada vez mais falando português melhor, né? Você vem praticando.